Seja bem-vindo ao canal Podcast Conversar. Hoje, vamos explorar diferentes perspectivas sobre a chamada Teoria Monetária Moderna, a MMT, uma abordagem econômica que tem movimentado intensamente o debate público sobre os verdadeiros limites fiscais do país. Neste debate, temos também um momento em que André Lara Rezende responde diretamente às colocações de Armínio Fraga, oferecendo uma visão alternativa que vem ganhando espaço nas discussões econômicas atuais. Inscreva-se no canal e acompanhe nossas próximas conversas. Obrigado, Josué. É um prazer estar aqui com meus colegas economistas, num momento tão importante, tão difícil como esse que nós estamos vivendo. O tema é o papel e o espaço das universidades federais. Eu começo com um comentário pessoal. Eu nasci no meio UFRJ. Meu avô, na verdade, foi aluno e se formou na Faculdade de Medicina da Bahia, em 1917. Depois veio para o Rio. Meu pai e meus tios foram todos professores da Faculdade de Medicina da UFRJ. E eu tenho isso assim no sangue e na alma, e falo hoje então um pouco com esse pano de fundo. Não é uma especialidade minha, mas o momento, como disse a Mônica, requer uma atitude de sobrevivência, de resistência, e a academia é um espaço natural para isso. A academia ela tem como base a busca do conhecimento com rigor, com honestidade intelectual. A academia é um antídoto, um filtro contra esse mundo de fake news, e portanto, um espaço essencial e também, por muitos, percebido como um inimigo. As universidades federais no Brasil vão de muito tempo. A Faculdade de Medicina da Bahia, por exemplo, foi fundada em 1808. Elas, portanto, têm demonstrado capacidade e resiliência e têm dado uma contribuição histórica, e é importante que elas continuem a dar. Elas têm, como tem todas as boas universidades no planeta, sempre conseguido, de uma forma ou de outra, zelar pela sua independência. Eu penso que é uma marca dos tempos muito bem-vinda, uma crescente diversidade. As universidades públicas sempre foram gratuitas, mas isso na prática era um filtro que funcionava ao contrário, conseguia passar no vestibular, na verdade, tipicamente quem estudou em escola privada. Isso vem mudando, os ambientes vêm ficando mais plurais, mais diversos, e eu vejo isso como um grande avanço. Eu volto a isso em mais um minuto. Uma marca crucial de qualquer universidade, mas especialmente das federais no Brasil, é a importância que elas têm para a pesquisa. Elas são responsáveis por uma fatia muito elevada, eu não sei dizer exatamente qual, da pesquisa. Essa é uma recomendação clássica, inclusive, vamos dizer, dos cânones da economia mais tradicional, mais convencional, é a importância do financiamento da ciência básica. O Brasil tem conseguido sobreviver. Eu tenho familiares que são cientistas, trabalham, por exemplo, na própria UFRJ. Eles são heróis, produzem incrivelmente em condições frequentemente precárias. Hoje é um momento assim particularmente difícil. Não há a menor dúvida que a ciência básica é um espaço clássico de apoio público. Hoje, o quadro fiscal do país é bastante precário, e realmente eu, me preparando um pouco para essa conversa, não tenho os números, tenho certeza que os colegas que vão falar depois têm que mostrar, então deixo para eles têm muito mais conhecimento do que eu, mas os números assustam muito, e eu penso que foi esse o apelo que o Josué fez. É um apelo geral a essa altura do jogo.
e tem sido, eu diria, muito difícil nesse momento identificar espaços tão importantes quanto esse, sobretudo naqueles ligados à pandemia, mas não apenas. Eu reforço aqui o que eu disse no início, o papel das universidades federais em particular, mas das universidades em geral, num momento como esse, vai muito além da ciência médica e das práticas de saúde, na medida em que nós estamos discutindo temas hoje importantes e ameaçados que têm a ver com a qualidade da nossa democracia. E as universidades são, sem dúvida alguma, um espaço fundamental, né, para que nós naveguemos aí esse momento. Eu não vou entrar aqui, não é uma discussão sobre economia, mas nós temos uma situação orçamentária bem complicada, não é de hoje, e sem querer entrar num debate mais macroeconômico, eu penso que não existe qualquer sombra de dúvida que nós, ao longo dos anos, não temos conseguido priorizar direito para onde vai o precioso e escasso dinheiro público. Seria possível fazer uma defesa do SUS igualmente veemente do que essa defesa que nós estamos fazendo aqui das universidades federais. Acho que seria possível imaginar gastos em outras áreas importantíssimas, mas isso não parece estar assim filtrando para a agenda. Do ponto de vista específico das universidades federais, eu vejo alguns pontos importantes na medida em que nós não podemos ficar parados no tempo e as coisas precisam evoluir. Eu falo sem muito conhecimento de causa, mas eu concordo também com o que disse Mônica, quanto à importância de se explorar espaços multidisciplinares. Esse é sempre um sonho em discussões universitárias. Eu passei um tempo recentemente no conselho de uma universidade americana, era sempre um tema. As coisas vêm evoluindo rapidamente, novas áreas vão surgindo, é fundamental que as universidades federais tenham a flexibilidade para abrir esses campos que interessam aos alunos, em temas que vão do meio ambiente, à desigualdade, evidentemente, à saúde e aos temas afins. Eu vejo, não só em virtude das dificuldades orçamentárias, mas também em função da riqueza que isso traz. Esse, eu entendo, é um tema polêmico nas universidades federais, mas eu acho que cabe explorar e aprender com universidades públicas de grande sucesso aí pelo mundo afora, inclusive nos Estados Unidos, a importância e as vantagens que existem de se desenhar bem parcerias com o setor privado. E isso, na área da ciência, tem funcionado muito bem. Meu genro é professor na Universidade da Califórnia em São Francisco, um centro líder absoluto em pesquisa médica, uma das top 5 nos Estados Unidos. Eles fazem assim, um trabalho incrível que vai da ciência super básica até aplicações, com um desenho institucional que é amplamente favorável à universidade e que eu acho que também poderia nortear muito do que nós temos fazendo. Eu vejo um espaço importante no mundo aí mais social e econômico de se desenhar e administrar bem esse sistema de cotas. Eu entendo que ele vem tendo bons resultados aqui no Brasil. Acho fundamental que esse assunto seja estudado e aprimorado. Eu entendo que alguns experimentos estão ocorrendo que sinalizam que as cotas cumprem com seu papel. As cotas têm um desenho competitivo que é importante, e eu acho que está por trás de parte do sucesso. Já se identifica também uma necessidade de apoio aos estudantes que entram pelo sistema de cotas, que nunca foi como é uma novidade, é um assunto também que precisa ser administrado. Mas, enfim, eu paro por aqui. Eu vejo, eu falando hoje mais cedo com uma amiga que é professora também na UFRJ, perguntei a ela, eu vou participar desse evento, alguma sugestão. Ela deu uma sugestão que eu acho que é muito boa também, além das que já foram dadas aqui pela Mônica, algumas minhas talvez,
que é dar à formação de professores a mesma atenção que se dá hoje à formação de médicos e engenheiros. Eu acho que, em última instância, a longo prazo, é difícil imaginar algo mais importante. Claro que, como economista, também teria que comentar a necessidade de se repensar a própria carreira nessa área, mas isso pode ficar para discussão também. Enfim, para resumir, as nossas universidades estão passando um sufoco, como muitas áreas do Brasil. Eu tenho confiança de que elas vão sobreviver, mas tenho muito medo também de tudo que vem por aí. E acho que essa discussão veio em boa hora. Eu me junto aqui aos que se colocam no rol dos preocupados, mas eu me sinto também esperançoso, porque eu acho que a base é boa, a história é longa e vai ter Brasil daqui a 2 anos. Acho que assim, esse tem que ser o ponto futuro, onde nós temos que focar, sobreviver, para depois construir. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, Armínio. Mais uma fala aí no tempo. Tá muito fácil essa moderação. Não sei se porque tem muitos economistas, o pessoal faz conta melhor. Eu não estava preparado para alguns cortes aí com 15, 17 minutos. Então, vamos seguindo aqui. Vou chamar o André. Obrigado, André, pela disponibilidade, pela presença. A palavra é sua, mesmo esquema. Com 10 minutos a gente abre aqui o microfone, mas não precisa concluir tão precisamente quanto a Mônica e o Armínio. Bom, José, muito obrigado pelo convite. Estar aqui com os meus colegas economistas, para essa discussão de tema tão importante, tão atual e urgente. Eu comecei dizendo que a pandemia só agravou um certo desconforto, uma malese que já vinha de alguns anos, não só no Brasil, mas na economia mundial. De certa forma, ficou evidente, sobretudo desde a crise de 2008, a grande crise financeira nos países avançados de 2008, que alguma coisa no modelo de um ceferismo econômico que ficou dominante em todo o mundo ocidental, sobretudo nas últimas 4 décadas, estava deixando algo a desejar, alguma coisa estava ficando para trás. Com toda certeza, quer dizer, havia um mundo, como se diz, todo o tempo é um tempo de transição, mas em alguns a transição é mais rápida do que em outros. E nós estamos certamente passando por um tempo de uma transição muito acelerada, muito provavelmente por causa da aceleração de uma revolução tecnológica que está ocorrendo, a revolução da tecnologia digital e da informação, que acelerou um processo e esse processo continua a se acelerar. Essa combinação de mudança muito rápida, às vezes cria um descompasso quer dizer, essa mudança é muito rápida, cria um descompasso entre o nosso arcabouço mental de organização do mundo e a realidade. E o arcabouço mental, que precisa estar sempre sendo adaptado para refletir as novas circunstâncias, nesses momentos, como nós temos uma certa resistência mental, uma pretensão de que o nosso arcabouço mental é perene, nós sofremos grande dificuldade de resistência para revê-lo na velocidade requerida pelas mudanças que estão ocorrendo no mundo. E eu acho que, nesse caso, nosso caso específico, quer dizer, o que acontece é que houve uma rápida mudança. Está evidente que o processo de período de avanço e de progresso com mais ou menos equidade, mas no mundo todo um avanço significativo desde o fim da Segunda Guerra Mundial no século passado, no século XX, e que, de certa forma, se interrompeu. Houve uma concentração extraordinária de riqueza no mundo todo, não é um fenômeno brasileiro, e
e uma ameaça, uma desorganização dos empregos do mercado de trabalho, como é conhecido. Essa combinação de uma concentração de riqueza, de uma percepção de uma grande parte da população de que estava sendo deixado para trás, eu não estou falando de pobreza absoluta, que nós não conseguimos incorporar, no caso do Brasil, como deveríamos ter conseguido fazer no século passado, mas mesmo a grande classe média começou a se sentir ameaçada e ser desorganizada. Isso aconteceu nos Estados Unidos e também, é verdade, no Brasil. Isso gerou um profundo desconforto, um desconforto que é um caldo de cultura para o populismo autoritário, que tem, a vertente de esquerda e de direita são muito mais semelhantes do que se pretende. No fundo, são mais ou menos a mesma matriz ideológica e se alimenta das mesmas questões, das mesmas frustrações, dos mesmos ressentimentos. Então, é evidente que é preciso repensar o que ocorreu. Isso tem ameaçado, inclusive, a democracia representativa. Também, nós no Brasil, é evidente que nós estamos num processo muito perigoso. Há, evidentemente, um projeto autoritário em curso e que está anunciado, que não é nem um projeto autoritário tímido e que procura se disfarçar, ele é explícito. E nós temos sido muito condescendentes com esse processo autoritário. E não temos sabido reagir a isso como devíamos reagir. Mas sem entrar nessa era política, voltando especificamente ao tema da economia, eu acho que do ponto de vista da macroeconomia, a macroeconomia e os macroeconomistas têm uma parcela significativa de culpa nisso, porque a macroeconomia encampou essa percepção laissez-fairista de que existe progresso, existe desenvolvimento, existe atividade humana, existe avanço, se com o Estado tendo as mãos completamente atadas. Ou seja, quanto mais se restringir o Estado, mais só a iniciativa privada será capaz de resolver essas questões. E esse mito ideológico, perfeito, foi dominante nos últimos anos. Ele evidentemente, começou a mudar, está mudando, mas no Brasil isso continua muito resistente. E muito resistente, explicitamente, isso aparece na postura do grande parte dos analistas econômicos no Brasil e da mídia, numa vertente de que sobre a questão do que eu chamo de um dogmatismo fiscal, da ideia de que nada mais é relevante, a condição necessária e suficiente para pôr a economia nos eixos e a sociedade progredir é equilibrar o orçamento público fiscal a qualquer custo, em qualquer circunstância. E eu acho surpreendente que isso possa ser assim, dado que isto é uma coisa que já foi, essa tese, que é uma tese completamente anacrônica, é a tese chamada A Visão do Tesouro na Inglaterra, que foi o objeto da crítica de Keynes na teoria geral, tinha sido completamente afastada pela crítica keynesiana, ela ressurgiu, e ressurgiu com muita força. Nos Estados Unidos, no mundo desenvolvido, ela ressurgiu justamente depois da crise de 2008, com uma sensação um pouco justamente quando houve um experimento heterodoxo, no sentido que sem um arcabouço analítico prévio que justificasse, que foi o QE, o quantitative easing, que é uma brutal expansão da moeda, da base monetária, brutal, níveis de que a base monetária de vários, por exemplo, americana, foi multiplicada por um fator de 15, e agora, de novo, foi dobrado. Então, é uma extraordinária expansão monetária, e foi feita para evitar um crash do sistema financeiro, que afetaria a economia como um todo, então justificado, num certo sentido, mas ele provou-se que essa brutal expansão monetária não tinha nenhum impacto sobre a inflação. Todos os países que estavam ameaçados de deflação continuaram a flertar com a deflação. E não houve nenhum, como foi dito por alguns analistas, ainda com o fantasma da teoria quantitativa da moeda na cabeça, que isso geraria inflação. E não aconteceu.
Agora, quando não aconteceu, nós estamos há 12 dias sem nenhuma inflação. E continuamos agora com a pandemia, mais uma vez nos países na Europa, nos Estados Unidos, em todos os países avançados, ou mais uma vez uma nova rodada de expansão, de expansão monetária, e, evidentemente, também de déficits fiscais para fazer face à pandemia, a questão da crise sanitária, a crise humanitária que essa pandemia reflete. E isto, claramente, o que seria necessário nesse momento, o mundo de hoje tem, evidentemente, uma espécie de sobreoferta de bens e serviços privados e tem uma claríssima insuficiência de oferta, quer dizer, de bens e serviços públicos de qualidade. Então, o que nós precisamos pensar nesse momento no mundo é justamente como fazer investimentos públicos e prestação de serviços públicos de alta qualidade. O investimento em infraestrutura, em energia limpa, em saúde e educação, em pesquisa e desenvolvimento, que é o tema do nosso seminário aqui hoje, é fundamental. E isso não se faz sem o apoio e a ação direta do Estado. Agora, o curioso é que, normalmente, quando isso é premente, a macroeconomia, no Brasil, sobretudo, porque essa defesa da austeridade e do dogmatismo fiscal que prevaleceu de 2008 até recentemente, no mundo desenvolvido já mudou. O Fundo Monetário Internacional, que foi um dos paladinos dessa defesa da austeridade, mudou completamente. Tanto a presidente do fundo, como a economista-chefe do fundo hoje, clarissimamente têm dado reiteradas declarações a favor da importância de uma política fiscal ativa para, não apenas do ponto de vista de recuperação da economia, como do ponto de vista de transferências humanitárias nesse momento da pandemia. De certa forma, são refletem, assim, a combinação entre a academia e a formação de políticas públicas nos Estados Unidos e na Europa. Todos fizeram uma guinada muito recentemente, declarando claramente que a política fiscal é necessária, que a política monetária, os juros baixos e o QE evitam uma gravíssima recessão, mas são incapazes de reativar a economia. E, portanto, que é necessário uma política fiscal expansionista, é necessário investimentos públicos de qualidade, investimentos públicos de qualidade bem pensados. Isso não se faz da noite para o dia. É preciso ter programa, é preciso pensar bem. Mas é isso que define um projeto para o país, para os próximos anos, para a próxima década. Infelizmente, no Brasil, nós continuamos com as mãos atadas e completamente restritos por essa visão de que o Estado nada pode fazer porque nós estamos à beira de um abismo fiscal. E isso, para terminar, isto é falso. Isso é rigorosamente falso. A restrição que o Estado, que emite moeda fiduciária, a restrição financeira que ele tem, é simplesmente uma restrição administrativa. É uma restrição autoimposta, adicional e administrativa, que faz sentido para que o Estado não seja gaste mal, de forma conspícua, mas que invista corretamente. Mas o importante, portanto, não é equilibrar necessariamente as contas, sobretudo quando você tem uma crise tão grave, tão desemprego, tanto excesso de capacidade, e um país, sobretudo, que tem reservas internacionais e superávites nas contas externas, como tem o Brasil. O endividamento interno é algo que se resolve com o crescimento. Mas quando você impede o investimento público, você impede também o crescimento econômico e a imaginação e o progresso do país. Portanto, para concluir, eu acho que é muito importante a questão, as ideias contam. E as ideias anacrônicas são extremamente perigosas. Como disse Keynes, mais uma vez, quer dizer, mais difícil do que a aceitação das novas ideias é conseguir superar as velhas ideias. E é muito impressionante, quer dizer, é muito importante que essa reflexão seja feita com calma, com serenidade, dentro do espírito do debate acadêmico, do debate intelectual, e não seja contaminado por esse fervor radical político que tem dominado o país e também no mundo todo. E aqui as minhas observações iniciais.
Muito obrigado, André. Antes de chamar a Laura, que vai ser a nossa penúltima conferencista, né, para deixar a Esther, que é de casa, por último, quero fazer um convite para todo mundo, né, além de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir nossas redes sociais, dá uma olhada aí na nossa plataforma que está na tela, pressione.observatoriodoconhecimento.org.br. É uma plataforma que a gente lançou para se comunicar diretamente com os deputados, com essa pauta aqui que a gente está debatendo, que é como fortalecer a pesquisa, como fortalecer a ciência, como fortalecer o conhecimento, a partir da peça orçamentária que está para ser votada no Congresso ao longo do mês de março. Então, ajudem a gente, porque a nossa voz, né, diante dos nossos parlamentares, o nosso parlamento ainda tem demonstrado isso, a aprovação do Fundeb é um exemplo, né, quando a gente consegue fazer pressão da sociedade, os resultados ainda saem, de alguma maneira, positivos para o futuro e a esperança do país. Então, vou chamar agora a Laura. Obrigado de novo, Laura, pela presença, pelo esforço aí de sair de uma atividade, não poder nem descansar, né, vir direto. Essa coisa virtual é muito cansativa para todos nós, né? Então, agradecer muito, te passar a palavra, mesmo esquema, quando der uns 10 minutinhos aqui eu vou aparecer, mas você pode seguir um pouquinho aí sem problema. Obrigada, Josué. Boa tarde aos colegas. É um prazer estar aqui nessa mesa com esses economistas em particular, que eu admiro e que eu acho que tem tido uma participação muito importante, cada um a seu modo, vamos dizer assim, no debate público. E para discutir esse tema da universidade pública, o Armínio começou falando das universidades federais. Eu, enquanto professora da USP, que é estadual, faço questão de já abrir generalizando para as universidades públicas e não só as federais, embora esteja claro que alguns dos problemas mais iminentes que a gente está vendo e que já existem se referem mesmo apenas às federais, por conta do que eu vou falar já, que é a emenda do teto de gastos e as ameaças que estão no Congresso agora, né? Para essa fala inicial, né, já foi mencionado aqui, então vou passar rápido. A pandemia claramente revelou muitos dos nossos problemas estruturais e trouxe no Brasil essa situação contraditória em que aqueles mesmos problemas que foram revelados e que eu acho até que ganharam a sociedade, né, em termos da atribuição de importância a eles pelas pessoas, então a desigualdade, a questão da saúde pública, a questão a importância da ciência, da tecnologia, enfim, todas essas questões e as atribuições e o claro, nítido papel que o Estado tem em endereçar essas nossas lacunas, que a pandemia ajudou a revelar, não foi suficiente, embora eu ache até que a sociedade passou a enxergar mais com a pandemia esse papel do Estado, para nos tirar dessa situação que de que, ao mesmo tempo em que as pessoas percebem mais isso, em que esses problemas estão mais nítidos, as soluções elas parecem estar mais distantes, né? E a gente está numa situação, por conta, né, das atuais regras orçamentárias e dos problemas orçamentários, de corte de recursos justamente para as áreas que me parece que estão mais, que a sociedade mais demanda nesse momento, né? E a universidade é uma delas, né? A universidade, tanto no seu papel de ensino, que enfrentou desafios enormes nessa pandemia, ainda enfrenta, né, dada a necessidade de não perder, né, no caráter democrático que a universidade ganhou nesses últimos tempos, como Armínio apontou, graças à política de cotas, não perder isso numa situação em que a gente precisou passar para o ensino remoto, quer dizer, foram desafios mais de curto prazo, e também pensando no papel da universidade para a pesquisa, para a ciência e tecnologia, mais ainda, né, os desafios são muitos hoje para frente e os recursos são, ao contrário, cada vez menores, cada vez mais escassos, né? E aí eu quero dado que muitos já trouxeram esses temas, passar para a questão específica do teto de gastos, da PEC, que hoje está colocada, né, para fundir o piso
de saúde e educação, e a forma como a gente precisa repensar esse nosso arcabouço para conseguir garantir o financiamento para essas áreas demandadas pela sociedade. E aqui eu quero, antes de começar a tratar especificamente das regras que estão colocadas, trazer um ponto que eu acho que é importante no que o Armínio trouxe, que é o seguinte: é verdade que quando foi aprovado o teto de gastos, né, em 2016, havia essa ideia de que, ao impor uma regra, e acho que o André Lara Rezende também trouxe isso, né, ao trazer uma regra, você gera um conflito maior e que, de repente, a solução desse conflito maior ia ser justamente alocar os recursos para aquilo que é mais prioritário, né? Então, no momento em que você restringe, você aloca melhor. Havia um pouco essa defesa ali, o argumento de que a melhor alocação surgiria como resultado natural dessa emenda constitucional 95 do teto de gastos, foi muito veiculado naquele momento da aprovação ali em 2016, né? E passados alguns anos, conforme o teto ele vai ficando mais restritivo, né, porque a dinâmica do teto de gastos é tal que as despesas com previdência que vão crescendo, independente da reforma, vão espremendo as demais despesas, e com isso, no caso específico da universidade, isso é nítido, né, a gente vai ficando, claro, com as despesas obrigatórias mantidas, né, ainda que sem reajustes para salários de servidores, técnicos administrativos, etc., mas ainda mantidas, então, daquele jeito, né, a gente vai se virando, mas as despesas discricionárias, que não são obrigatórias, como investimentos em obras, etc., vão sendo restritas, vão ficando cada vez menores, assim como em outras áreas, os investimentos públicos vão sendo zerados por essa dinâmica dentro do teto de gastos. E isso interrompeu totalmente o processo de expansão das universidades que a gente viu nos anos 2000, e agora impede até mesmo a manutenção mesmo, né? Aquilo que é necessário, a gente não tem mais os recursos necessários para manter operando a infraestrutura atual, né? E essa dinâmica, então, ao contrário de alocar da melhor maneira os recursos, como era um pouco vendido, né, criou uma situação de colocar uns contra os outros, né? Alguns com mais poder de influência conseguem manter as suas fatias nesse orçamento, nesse bolo cada vez menor, né? E outros perdem os recursos e, de alguma maneira, cria uma situação problemática, e por isso eu citei o Armínio, não que ele tenha tratado exatamente desse ponto, mas ele falou aqui, não, a gente também teria um caso forte para fazer por mais recursos para o SUS, a gente também teria argumentos para defender mais recursos para assistência social, para alguma política de transferência de renda, o mesmo vale para a universidade, e o problema é que o teto, da maneira como ele foi construído, com essa flexibilidade cada vez menor, faz com que você jogue a universidade contra a saúde contra a cultura contra a ciência e tecnologia contra a assistência social, né? E, de alguma forma, ao invés de alocar os recursos da forma mais eficiente, que era aquilo que era vendido, você, na prática, né, está colocando setores prioritários uns contra os outros. E isso deixa e dá para a gente um papel aqui, enquanto economistas que estão discutindo a questão da universidade, de trazer à tona não só a defesa de mais recursos para a universidade, mas também a defesa de uma mudança nesse arcabouço que está fazendo, né, com que, claro, a gente possa, às vezes, como foi no caso das manifestações pelos cortes na educação que ocorreram há 2 anos, né, está fazendo 2 anos, conseguir, claro, se articular para conseguir garantir os nossos recursos, mas a gente não pode fazer isso em detrimento de outras áreas prioritárias, e por isso é tão importante que a gente discuta o teto de gastos, aquilo que está restringindo, tudo isso, a forma como a gente está realizando essas escolhas orçamentárias, né, e que claramente não estão indo na direção de melhorar a qualidade do gasto público, pelo contrário, né, você tem determinadas categorias conseguindo, né, seus reajustes, é o caso de militares, é o caso de alto funcionalismo do judiciário, etc., enquanto outras estão aí realmente nessa guerra
por recursos, né? E aí é fundamental, então, a gente repensar as nossas regras fiscais e orçamentárias. Eu acho que está ficando claro hoje, com esse impasse na aprovação do orçamento de 2021, que o teto de gastos ele já não se sustenta, né? E a maneira como se está tentando vender ou prorrogar a sua sustentação hoje é por meio dessa tentativa de cortar despesas obrigatórias que atingem justamente a educação, na prática, né? Ainda que no texto você, né, e ali o ministro da Economia já tinha, desde 2019, declarado esse plano de que ele manteria o teto, mas quebraria o piso, ou seja, retiraria os mínimos obrigatórios de gasto com saúde e educação, tentaria acabar com reajustes no salário mínimo, etc., que acabam rebatendo em outros benefícios. Isso agora ficou muito nítido, né? E para piorar a situação, né, se utiliza a prorrogação do auxílio emergencial, que é uma demanda urgente, como maneira de tentar enfiar a goela abaixo, né, do Congresso essa mudança, mais uma mudança, porque a emenda do teto de gás ela já tinha mudado os reajustes do mínimo para a saúde e educação, mas agora fundindo essas duas áreas, o que pode ser muito prejudicial para a área de educação, considerando as demandas muito grandes que o setor de saúde também tem apresentado, né? Isso é realmente, se nos últimos anos, né, a gente já viu a situação das universidades se deteriorar de forma muito rápida, né, essa nova etapa, ela realmente traz riscos ainda maiores, exige a nossa mobilização, a gente não pode aceitar como moeda de troca, né, em nome da aprovação, da prorrogação do auxílio emergencial que é necessária, uma mudança na Constituição, uma mudança que altere a longo prazo essa universalização de direitos sociais no Brasil. E a universidade pública, em particular, né, ela já tem sido alvo desse tipo de argumento ideológico, que é o de que, por ter pessoas, e o Armínio falou bem, né, isso já mudou, hoje as cotas elas mudaram completamente o perfil de alunos, democratizaram, etc., mas ainda se vê o argumento com muita frequência de que a universidade poderia se financiar sem a ajuda do Estado, ou seja, com cobrança de mensalidades ou com recursos privados. Veja bem, não é verdade em nenhum lugar do mundo que a pesquisa, para início de conversa, possa ser financiada sem a ajuda do Estado. Isso não existe na pesquisa científica. No mundo inteiro, ela requer recursos estatais, né? E mesmo no caso de outros gastos, já há uma série de estudos feitos mostrando que o potencial de arrecadação com cobrança de mensalidade é baixíssimo em relação às demandas de recursos da universidade, né? Então, essa, para além de ser uma falsa solução, ela fere um princípio básico. Esse princípio básico, a meu ver, é o que deve ser defendido se a gente está pensando não só na universidade, mas no que é o Estado brasileiro, né? No que deve ser o Estado brasileiro. A gente não corrige, né, a gente não corrige o fato de que uma pessoa rica, que tem a renda mais alta, vai ter acesso a um serviço universal. Isso não é corrigido restringindo o seu acesso ao serviço, né? O princípio do Estado de bem-estar social, nas várias áreas, é o de universalizar os direitos e corrigir essas injustiças pelo lado da tributação, ou seja, tributando mais a renda de quem ganha mais. Todas as pessoas têm acesso à universidade pública, como têm acesso ao SUS, como têm acesso a uma renda básica, espero, no futuro. E, do outro lado, você tributa, né, aqueles que ganham mais de maneira desproporcional. Esse é o princípio do Estado de bem-estar social, né? A gente não pode cair na ideia de cada vez mais segmentando, né, e criando condicionalidade para a oferta de serviços públicos, porque isso justamente vamos dizer, é o que está na origem. Isso, aliás, o novo livro do Piketty ressalta muito, né, na origem dessa perpetuação de desigualdades, dessa perpetuação da concentração da riqueza que a gente tem visto ao redor do mundo e que está por trás de parte dos fenômenos que o André
ressaltou, né, inclusive esses ataques à democracia, né? Então, enfim, eu quero fazer aqui, eu quero ressaltar mesmo nessa primeira fala esses 2 pontos. O primeiro é que a gente precisa trocar esse nosso arcabouço, essas nossas regras fiscais, de maneira a permitir que os gastos per capita, ou seja, aquilo que é gasto por aluno no sistema de educação, aquilo que é gasto por idoso atendido no sistema de saúde, aquilo que é gasto, né, por aluno, tanto na educação básica quanto na educação superior, não caia ao longo do tempo, como atualmente essa regra ela tem necessariamente como consequência. Então, a gente hoje está muito distante, inclusive, do gasto per capita por aluno, do gasto per capita por pessoa atendida no sistema de saúde dos países da OCDE, né? E, de outro lado, a gente precisa trabalhar, junto com isso, com a justiça tributária, né? Como a maneira que vai equalizar e que vai corrigir e vai permitir, né, que essa universalização dos direitos aconteça do outro lado. E a carga tributária é importante da gente discutir também, porque se a gente, enquanto sociedade, escolheu oferecer serviços universais de saúde e educação e uma rede de proteção social, que inclui um sistema de previdência, que inclui uma rede de proteção aos trabalhadores mais vulneráveis, mais ampla do que a atual, inclusive, se a gente escolhe isso, e eu acredito que a gente pode, sim, renovar essa escolha nas próximas eleições presidenciais, isso significa, claro, que a gente precisa, do outro lado, pensar, não por uma questão, e aí eu concordo com o André, não por uma questão de iminente crise fiscal e nem nada do tipo, mas por uma questão de tamanho, de decisão sobre o tamanho do Estado, né? A gente pode, sim, se permitir aumentar a carga tributária no Brasil. Agora, aumentar redistribuindo completamente, tornando justo e equitativo esse sistema. É isso, a gente pode discutir mais, vou parar por aqui, que eu acho que eu já passei do meu tempo, ao contrário dos colegas. O justo economista que não trabalha com regras orçamentárias tão rígidas, ultrapassou o tempo. Então, vamos parar. Boa, Laura, obrigado. Não passou o tempo, não, era de 10 a 15, estava batendo no 15, aí eu ia falar. Bom, agora eu vou passar para a Esther, minha companheira aqui da FRJ. Só para sentido de justiça, já que estamos tratando de tema de justiça, você me interrompeu aos 10 minutos. Pois mas como você encerrou, eu acabei, ficou no padrão. Para marcar o ponto. Tá bom. Esther. Obrigada, Josué. Também, como os outros, queria agradecer o convite, também é um prazer estar aqui nessa mesa. Eu estou acompanhando aqui os comentários no chat público, e tá um monte de gente elogiando, realmente as falas estão sendo excelentes, e acho que bastante complementares, eu acho que eu até queria começar um pouco reforçando, acho que as 2 falas iniciais reforçaram muito a importância da universidade, tanto a fala da Mônica quanto a do Armínio, elas reforçaram muito a importância que a universidade tem, seja do ponto de vista internacional, mas também no Brasil, e como a pandemia reforçou isso, Eu acho que as universidades brasileiras, mostraram a importância que elas têm, não só do ponto de vista da pesquisa básica, mas da pesquisa aplicada no enfrentamento à pandemia, A quantidade de soluções que foram criadas num ano de super dificuldade de fazer pesquisa, não só pela ausência de orçamento, mas pela própria ausência, muitas vezes, do próprio laboratório, que pudesse ser de uma forma segura, acessado. Mesmo assim, as universidades conseguiram, no Brasil, enfrentar, e cada uma na sua localidade, trazendo soluções importantes para localidades distintas, como teve diversas outras situações, como foi o enfrentamento do Zika, e outras situações graves que o Brasil já enfrentou, e as universidades sempre estiveram ali mostrando que elas estão prontas para atuar, se elas tiverem espaço e se tiverem orçamento, E eu acho que isso é muito importante. Eu queria também reforçar um outro ponto, que foi trazido aqui pelo Armínio, a questão das cotas, acho que os outros já falaram, mas eu tenho uma fala do Silvio Almeida, que para mim ficou muito forte, quando a gente lançou um livro recentemente, e ele falou uma coisa sobre as cotas que eu concordo profundamente. Ele fala, as cotas elas funcionaram no Brasil, com certeza, mas porque existe universidade pública. Não adiantaria nada eu ter cotas e começar a destruir a universidade pública, porque essas pessoas que estão tendo acesso, eu que sou professora, dou aula desde 2009, percebi a diferença, imagino quem dá aula desde antes tenha percebido uma diferença ainda maior nas universidades públicas brasileiras. A gente percebe que justo agora, quando a gente estava conseguindo formar uma nova elite intelectual,
né, uma elite intelectual que não tinha nenhuma ligação com uma elite financeira, né, a gente já conseguia mudar o país, na minha opinião. Isso é uma coisa que muda um país, quando você consegue fazer esse tipo de acesso, de dar esse tipo de acesso, de formação de qualidade para uma grande parte da população. E, infelizmente, nesse momento, a universidade está sob ataque, e aí não adianta ter cotas se a universidade não tiver capacidade de atendê-los, né? E atendê-los é não só, obviamente, com serviço, mas também com infraestrutura, com capacidade de ter, desde bandejão, as bolsas de fixação dos alunos, uma série de coisas que são centrais para manter essa inclusão, que é fundamental para um país como o nosso, com tamanha desigualdade, né? Então, por isso, eu queria centrar realmente no debate orçamentário, porque, para mim, essa é a forma de você atacar a universidade de uma maneira que ela tem muita dificuldade de se reerguer, né? Claro, concordo com a Armínio, a gente não vai estar aqui, a gente vai continuar lutando, né, independente do que esteja acontecendo, eu concordo que as coisas não vão acabar, mas muitas coisas que estão sendo mudadas são mudanças estruturais de um padrão que a gente tinha, de instrumentos que a gente tinha, que podem demorar séculos, ou pelo menos mais de um século para serem formados, e que, se forem destruídos, a gente não sabe o tempo necessário para reconstruí-los, né? Então, eu queria muito reforçar a fala do André, quando ele fala que a gente tem um padrão já de 40, né, das últimas 4 décadas que se mostrou muito excludente, né, e isso no Brasil, ele veio de formas distintas, né, a gente, felizmente, no Brasil, quando isso estava crescendo no resto do mundo, a gente aprovou uma Constituição, que é a chamada Constituição Cidadã, que de alguma forma pôs um freio um pouco a essa mudança que estava ocorrendo no mundo. A gente aprova uma Constituição que traz como um dos elementos centrais uma ideia de um estado de bem-estar social, e a gente vai implementando ele aos poucos, né? Então, todos os governos posteriores à Constituição, até bem recentemente, estavam, de alguma forma, implementando aquilo, seja mais devagar, mais rápido, mas a gente estava implementando um modelo de bem-estar social que tinha tanto elementos de proteção social, na área da seguridade, né, e aí entrando assistência, previdência e saúde, mas também na área de promoção social, né, na área de garantia de direitos trabalhistas, na área da educação, fortemente, e a gente estava fazendo mudanças que permitiram que o orçamento da educação tivesse um salto, né, de mais ou menos ali de 2004 até 2014, muito, muito forte, né, vinha crescendo, mas ele tem uma aceleração muito forte a partir de 2004, 2005, quando começa também um processo de expansão das universidades, né, e a gente, nas universidades federais, as universidades estaduais também aumentam, elas saem em 2002 em torno de 440 mil alunos para uns 600 e poucos mil alunos nas universidades estaduais do Brasil, mas as federais saem de 540 mil em 2002 para mais de 1.300.000 vagas em 2019. Né? Então, praticamente triplica as vagas das universidades e grande parte dessas vagas, praticamente metade, fica à disposição de cotas, né? O que é uma coisa muito importante, porque a gente mais que dobrou as vagas e garantiu que essa expansão fosse uma expansão com maior qualidade e com maior inclusão. Né, isso é central, como eu falei, para que o país possa mudar a sua cara. Né, e a universidade, ela tem sofrido ataques, e aí são 2 tipos principais recentemente. Né, um na sua autonomia, e uma das coisas muito graves que tem acontecido é na escolha de reitores. Né, eu acho que isso a gente não pode deixar de falar aqui. A gente tem tido algumas universidades que não estão tendo autonomia para definir os seus reitores, algo que sempre foi respeitado no Brasil, né, e, infelizmente, em alguns lugares isso não está acontecendo. E a outra, que é onde eu vou me reforçar um pouco mais, é na parte de orçamento, justamente aí voltando para o ponto do André, que é como o mundo, apesar de ter, né, esse modelo de desenvolvimento aí dos últimos 40 anos, ele se mostrou falho, e, felizmente, né, desde a crise de 2008, na verdade, e principalmente depois de uma volta à austeridade muito forte ali em 2010, 2011, nos países centrais, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, as consequências dessa volta se mostraram desastrosas. Né? Então, a gente teve uma sequência de situações de um ajuste fiscal que se autodestrói, que é exatamente o que acontece no Brasil. Você tenta fazer um ajuste fiscal e, na verdade, você só piora a sua situação fiscal, porque você piora a atividade econômica, vai piorar a sua arrecadação e, necessariamente, vai piorar a sua situação fiscal, e, principalmente, associado também a uma estagnação econômica e aumento da desigualdade. Né? Então, todo esse período, essa volta da austeridade ali, a partir de 2010, 2011, se mostrou autodestrutiva na tentativa de melhorar a situação fiscal, se mostrou gerando uma estagnação internacional a ponto de grandes economistas estarem discutindo estagnação secular, mesmo antes da pandemia, e um aumento uma ampliação da desigualdade fruto dos cortes em políticas sociais que ocorreram nesse período.
né? E a gente está justamente, né, no ano passado, quando a pandemia demonstrou que essa dicotomia entre Estado e mercado não faz o menor sentido, né, como já foi dito antes por outras pessoas aqui na mesa, eu reforço muito a necessidade de uma mudança, que fortaleceu muito no mundo essa necessidade de uma mudança na visão sobre o papel da política fiscal. E o André já falou bastante sobre isso, eu não vou me ater tanto e vou entrar mais nos dados brasileiros, assim como a Laura já falou. E no Brasil, na verdade, a gente tem uma combinação de regras fiscais. As regras fiscais no Brasil, elas se sobrepõem, e elas não só se sobrepõem, como se sobrepõem de forma antagônica, muitas vezes. Aí você tem a regra de ouro, que supostamente preserva os investimentos. Aí você tem tanto a meta de resultado primário, quanto o teto de gasto, que destrói os investimentos. Uma vai contra as despesas correntes, e a educação, a gente pode chamar do que a gente quiser, mas a educação ela é basicamente despesa corrente. Professor, técnico administrativo, toda a parte de manutenção da universidade, a água, a luz, é basicamente despesa corrente. E a gente tem regras que prejudicam despesas primárias e correntes e que necessariamente estão afetando muito fortemente a educação. Se a gente pega o orçamento da educação na parte discricionária, discricionária nem só, é o que está sujeito a contingenciamento, que no Brasil é um pouco além do discricionário estrito sensu. Ele sai de um valor de 55 bilhões em termos reais em 2014, e chega para próximo a 20 bilhões. É uma redução de quase a 1/3 do valor que se tinha em 2014, ou seja, há 5, 6 anos atrás. A área de ciência e tecnologia sai de um valor em torno de 8 bilhões para próximo a 3 bilhões. E a tendência, com tudo que está sendo colocado, é de queda contínua. Porque o teto de gastos, na verdade, ele gera 2 consequências fundamentais. Uma que é inevitável, que é uma queda do gasto per capita. Simplesmente a população continua crescendo, o gasto está congelado. Isso necessariamente vai gerar uma queda do gasto per capita e gasto por aluno, por idosos, como se a gente quiser fazer, é o que a Laura falou, num país que já tem um gasto per capita muito inferior. Então, mesmo quando a gente pega os gastos com ensino superior no mundo inteiro, o Brasil está lá no meio da distribuição para baixo, completamente abaixo da maior parte dos países que têm um sistema universitário relevante, e seja público ou privado. Mesmo sistemas que têm universidades privadas relevantes gastam muito mais por aluno no gasto público universitário do que o Brasil. E a gente precisava ampliar isso. E para isso, sem dúvida nenhuma, o que a gente está fazendo hoje é a total contramão. O que está sendo, até falei para o Josué, justo nessa semana o governo manda uma proposta, o governo, enfim, que é aquela coisa meio indefinida entre governo e Congresso, mas, de fato, Laura, eu acho que mais do que fundir, eles estão simplesmente acabando com os pisos, não é simplesmente fusão. A maneira como eles fazem é da maneira legislativa que é mais difícil de as pessoas pegarem, porque ele revoga simplesmente os dispositivos da Constituição que definem os mínimos constitucionais, simplesmente acabando com os mínimos constitucionais que na educação no Brasil existe desde a década de 30. E todas as vezes que foram revogados, foi sempre em governos autoritários, levou uma queda do gasto com a educação e uma consequente precarização do ensino, seja no ensino fundamental, mas também no ensino privado, no ensino universitário. E aí, eu acho que para terminar, eu queria reforçar um pouco a proposta da Laura. Eu acho que isso é central, assim. Se a gente quiser a universidade puder ter a capacidade de financiar, ela pode ter uma parte de financiamento que não seja estritamente orçamentária, mas como a Laura falou, em todo lugar do mundo que tem um sistema universitário relevante, uma grande parte do financiamento é público, e para que esse financiamento público possa continuar, a gente precisa urgentemente rever todas as nossas regras fiscais. O teto de gastos, sem dúvida nenhuma, é uma das piores coisas que tem, mas a combinação dele com os outros é o que gera toda essa amarra forte ao Estado, e uma amarra totalmente artificial, como foi dita pelo André. Na verdade, são muito mais amarras institucionais do que, de fato, algum tipo de imposição econômica que impediria a gente de ter uma maior equidade na forma de gastar. E, sem dúvida, a gente precisa combinar isso com uma reforma tributária progressista, ou progressiva, enfim, como a gente... que seria o mais correto, E acho que essa é a grande mudança fiscal que a gente precisa fazer no Brasil, uma reforma das regras em função de uma regra que tenha como base a garantia dos direitos fundamentais. A gente tem que repensar o próprio conceito de responsabilidade fiscal.
a maneira de você achar que você pode pensar numa responsabilidade fiscal independente da responsabilidade social é uma das coisas mais graves que existe. Você não pode falar, olha, eu estou com o meu orçamento super equilibrado, mas a população inteira está passando fome, a população inteira está desempregada. Se a gente não pensar em como a gente garantir a oferta maior de serviços públicos, né, e conseguir fazer isso por meio de uma mudança relevante na estrutura tributária também, a gente não vai conseguir mudar o quadro que a gente vê hoje, e infelizmente, se essa destruição ocorrer de fato, eu tenho muita dificuldade, a gente vai sobreviver, a gente vai continuar aqui, mas é muito difícil remontar. Se a gente não barrar a destruição de forma mais rápida, vai ser muito, muito difícil conseguir reerguer de uma maneira relativamente rápida. Acho que é isso, né, também já vi que o meu tempo já estourou, então agradecer de novo e ficar aí para o debate. Obrigado, Esther. O Nelson lá no chat fez uma definição boa. Isso aqui está menos um debate, mais uma aula expositiva, né, com contribuições plurais. Então, a gente vai acabar não avançando muito em perguntas, até porque a gente tem um compromisso de não estender muito o horário. Então, nesse sentido, eu vou passar a palavra para a Mônica, falar em seguida, até como uma forma de corrigir aí a distorção da nossa distribuição desigual do tempo e da moderação. Mônica. Obrigada, Josué. O que eu queria pontuar, eu acho que nesse momento é bem importante a gente pensar em algumas coisas e algumas colocações que foram ditas aqui. Primeiro, essa ideia de que as coisas não acabam, né? Eu não sei exatamente interpretar essa fala, porque tem coisas que acabam sim. Países podem até não acabar no sentido de continuarem existindo como nação. Agora, sociedades podem acabar, sociedades podem ir à falência. E eu acho que a sociedade brasileira está num estado de falência moral. Como é que você justifica, por meio do que está acontecendo, por exemplo, nessa coisa de atrelar o auxílio emergencial a uma PEC cheia de relativizações em relação à vida? Mais do que isso, como é que a gente enxerga tudo o que tem acontecido no Brasil? A gente está chegando aí à marca de 250 mil mortes. Vamos colocar isso em outros termos. Isso é 250 mil de pessoas que vão morrer de Covid e depois mais, né? Porque a pandemia, afinal, não acabou. E o que nós passamos esse último ano fazendo no Brasil, inclusive, não só o governo, mas vários segmentos da sociedade brasileira, inclusive, nós passamos 12 meses no processo de relativizar vidas. Uma sociedade que relativiza vidas é uma sociedade que está em franco processo de falência. Falência moral, falência em todos os sentidos. É por isso que nós agora nos encontramos exatamente aqui nessa sala discutindo a falta de financiamento para as universidades e para o ensino. O que é isso, senão um dos sinais dessa falência que marca justamente o que vem acontecendo no Brasil? Então, as coisas podem acabar sim, e eu acho que as coisas estão exatamente no rumo de acabar, a não ser que se pare, se pense e se constate que apoiar determinadas coisas por causa de um tipo de preciosismo fiscal que no momento só existe no Brasil, vamos ser sérios, porque para quem está fora do Brasil está vendo com muita clareza que o debate é outro. Do que a gente está tratando aqui na realidade? Sobre o que a gente está falando? É o quê? O que é tudo isso que a gente está dizendo aqui? Senão uma grande falência. Então, eu coloco isso para o debate, porque para mim essa é a questão. É incômoda, extremamente incômoda, mas eu acho que o nosso papel aqui não é o de trazer nenhum tipo de conforto. Não tem conforto na situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, não. Obrigado, Mônica. O que eu tinha pensado aqui, gente, para a gente fechar, né? Então, passar a palavra para todo mundo de novo, fazer considerações finais e reagir a algumas coisas que foram faladas no chat, que a gente foi pescando aqui. Então, muita gente falando sobre PEC emergencial, muita gente falando sobre a questão do auxílio, que a Mônica tocou agora, né? De que maneira esse governo está fazendo, na prática, uma chantagem, né? Que é condicionando
a concessão do auxílio à aprovação de uma mudança constitucional. Então, o que a gente pensa sobre isso? O Valdomiro fez uma pergunta sobre os ataques ideológicos à universidade, ao conhecimento. Isso, para a gente do Observatório do Conhecimento, é bem importante. Então, também, se vocês puderem comentar isso dentro das reflexões finais, fiquem à vontade. E eu queria puxar um pouco aqui a brasa para a sardinha da ciência política e conectar com a fala de vocês, pensando democracia, né? Acho que as falas de vocês todas foram tangenciando esse tema, né? A Mônica, desde o início, falou que as políticas públicas estão ameaçadas, né? As políticas públicas são uma forma de relação das instituições com a sociedade que a democracia viabiliza. O Arminio falou da diversidade na universidade, não é só na universidade, né? Essa diversidade está ameaçada por esses projetos autoritários que o André destacou, e que tem a ver com esse sentimento de ser deixado para trás, da classe média, dos mais pobres no mundo todo. Esse sentimento de ser deixado para trás tem tudo a ver com o que a Laura falou sobre a disputa entre nós, né? A gente fica disputando saúde, educação, auxílio emergencial, e aí sempre perdemos essa disputa, e aí vamos ficando para trás. E a Esther foi contando o nosso processo de expansão da universidade, como isso foi um processo de expansão da democracia, né? Então não é coincidência que quando a gente tem essa regressão democrática, também tem uma regressão da universidade. Então, pedir para vocês comentarem sobre isso também, né? A relação entre universidade, economia, democracia, que eu acho que tem a ver com o que vocês já foram falando, e aí já se despedir, vamos dar 5 minutos cada um, de novo, de um modo leve. E aí, Esther, eu vou pedir para você começar, que assim a gente inverte a ordem. Não tem problema. E aí, se te peguei de surpresa, depois a gente conversa, que aí está em casa. Não, sem problema, eu acho justo isso. Acho que é correto inverter a ordem na segunda fala. Né? Não, eu acho que assim, em termos de considerações finais, na verdade eu vou fazer um complemento. Eu queria só reforçar essa frase da Mônica. Assim, eu acho que se a gente não ficar... uma das coisas que eu queria reforçar isso, né? A gente tem que estar muito atento, porque o processo de destruição está muito, muito acelerado. A quantidade de coisas que estão sendo colocadas e mudadas numa velocidade de pensar uma PEC, que normalmente o tempo médio de aprovação de uma PEC era 1 ano e meio, quando se aprovava, porque uma parte das PECs está parada no Congresso há 50 anos e ninguém discute elas. Mas quando se aprovava uma PEC, você tinha 1 ano e meio, com debate, com audiências públicas, com discussão, com análise de impacto do que vai acontecer. Como é que se pensa em apresentar um relatório que foi apresentado hoje? Né? Eu não consegui nem olhar direito o relatório. Como eu participo de muitos grupos, eu fui recebendo informações do que está, o que não está. Né? Eu tenho alunos que estão que trabalham na Câmara e no Senado, então eu converso com eles, eles vão me dando informações. Mas, na verdade, a proposta é apresentar hoje, terça-feira, para ser votado na quinta-feira. Agora estão dizendo talvez adie para a semana que vem, mas que seja. Como você pode ter uma PEC, que é uma coisa que muda a Constituição, e muda a Constituição e claramente a Hélida está aqui também, em coisas que são totalmente inconstitucionais, que é você revogar os mínimos constitucionais, que são cláusula pétrea, sem dúvida nenhuma. Né? A gente já tem falado isso sobre o teto já fez um retrocesso social que, em tese, o Supremo deveria olhar e deveria entender que isso é uma cláusula inconstitucional. Mas, infelizmente, a gente está numa situação em que você pode apresentar uma PEC numa terça e votar ela na quinta, porque você tem maioria no Congresso que é conseguida de forma... enfim, no mínimo, não completamente democrática, né? Não vou entrar no detalhe aqui, mas no mínimo não totalmente democrática. E é isso que assusta, é isso que está nos deixando completamente abismados, e principalmente com esse retrocesso, em parte, até da própria sociedade. É claro que a gente está numa situação que dificulta manifestações, dificulta mobilizações, dificulta, inclusive, muitas vezes a conversa, né? Mas, felizmente, e aí, José, eu queria reforçar a importância do observatório. Eu sei que vocês começaram em 2019, estão acelerando. A gente pensa o orçamento, né? No passado, quando a gente conversou sobre o observatório, a gente estava, não sei se foi ano passado, esse ano, para mim o ano passado ainda não acabou, então está difícil situar exatamente em que momento que a gente está. Mas no ano passado tinha a possibilidade de se aprovar um orçamento sem nenhuma discussão, sem nenhuma comissão. Como é que você pode aprovar um orçamento que normalmente passa por N comissões temáticas, tem um monte de debate público para depois ser aprovado? E a proposta era leva para o plenário um texto que as pessoas vão ver com menos de 24 horas. Isso é uma coisa completamente antidemocrática, e o observatório tem tido esse papel
né, que acho que até botar o outro link, né, do pressione, aquele, porque é a maneira que a gente tem hoje de pressionar e evitar uma destruição. E essa PEC não está só revogando os mínimos de saúde e educação, ela está fazendo mudanças muito graves, botando uma nova regra fiscal que ninguém sabe exatamente como ela vai ser, né, uma regra fiscal que ela, inclusive, geraria questões automáticas de venda de patrimônio para pagar você vende patrimônio no ano para pagar alguma coisa nesse ano e depois você não tem mais o patrimônio, né, você tem mudanças nas regras de repasse para o BNDES, que é uma situação central, né, e, infelizmente, a gente não pode fazer isso sem um mínimo de debate público, né, na minha opinião, você não deve aprovar isso de jeito nenhum, mas sem debate é a coisa mais antidemocrática possível que pode ser feita, justamente no que seria a peça mais sagrada que a gente tem, que é a Constituição Federal. E aí eu queria reforçar de novo, para terminar minha fala aqui, né, que aí, José, você não está fazendo aquele controle dos 5 minutos, eu estou mais ou menos controlando aqui pelo tempo da live, mas se você puder me avisar aí quando deu os 5 minutos, mas eu queria reforçar de novo a importância das universidades, né, e terminar o debate com isso, né, e terminar o debate na importância que a gente tem de preservar esse espaço que tem sido muito atacado, né, como eu falei, mas que também tem dado respostas incríveis. Né, a gente teve, ano passado, na própria condição da pandemia, você teve a formação de uma rede de instituições de ciência e tecnologia do Nordeste para justamente pensar soluções para a região. Né, e você tem, sem dúvida nenhuma, na região da Amazônia, né, na Amazônia Legal, uma série de redes de universidades que pensam aquela região, assim como a gente tem no resto do país, instituições centrais de pesquisa, de ciência e tecnologia, que pensam o projeto de desenvolvimento. Né, e é isso que a gente não pode esquecer. As universidades, elas não são só importantes porque elas formam as pessoas, porque elas formam os professores que vão formar as nossas crianças, ela não é só importante por isso, porque ela é uma peça central se você quer ter um projeto de desenvolvimento que seja um grau de autonomia inclusivo e que pense o projeto de desenvolvimento científico e tecnológico. Né, e sem isso, não tem projeto de desenvolvimento. Então, se a gente não conseguir reverter essa destruição e conseguir preservar o que a gente tem ainda das universidades, realmente a chance da gente ter uma impossibilidade de ter um projeto minimamente razoável de desenvolvimento nos próximos anos é muito clara. Né, então, aqui, agradecer de novo o convite, parabenizar pela iniciativa, né, acho que foi uma mesa muito importante, muito esclarecedora, e acho que até corroborou um pouco o que na internet falava que ia ter menos debate, né, embora se a gente fosse debater uma questão de filigrama na economia, talvez a gente tivesse mais divergências, mas acho que dentro do quadro geral que tem hoje, acho que o grau de convergência aqui foi bastante amplo, e é importante isso para mostrar que existe, sim, alternativas, que o que está posto aí não é uma coisa razoável, que a gente precisa, então, de alguma forma, unir forças para poder enfrentar o que está acontecendo. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Esther. Passou só um pouquinho dos 5 minutos, sem problema. Laura? Eu queria também começar agradecendo, acho que foi ótimo participar desse debate, e ele próprio já é, de alguma maneira, uma representação do papel da universidade. Né? A gente conseguir ainda debater, conversar e pensar nas soluções para os nossos problemas, não deixa de ser um exemplo isso que a gente está fazendo aqui. E eu diria que o consenso em torno da importância da universidade não é o único consenso entre nós economistas que aqui estamos. Pelo menos me parece que nenhum desses economistas, embora tenha várias visões diferentes aqui, por exemplo, defende especificamente esse formato para o atual teto de gastos. Né? Gostaria até de ouvir quem vier depois de mim sobre isso, mas pelo menos em debates anteriores a gente também vem chegando a um consenso de que esse modelo de teto de gastos não se sustenta, e acho que a universidade, o sucateamento da universidade é uma das consequências dessa falência, vamos dizer, para usar o termo que a Mônica usou, dessa regra fiscal específica, né, que traz custos não só de curto prazo, como de longo prazo. E aí, focando, né, na parte que a Esther mencionou no fim, né, do que é o papel da universidade para o desenvolvimento, para o crescimento econômico, para a justiça distributiva, né, eu acho que a gente também consegue pensar em consensos em diferentes arcabouços
macroeconômicos, né? Porque o gasto com educação, o gasto com pesquisa, ele tem um efeito tanto pelo lado da demanda, vamos dizer assim, ele faz parte daquilo que gera demanda e crescimento de emprego e renda de maneira imediata no curto prazo, mas ele também tem efeitos pelo lado da oferta no longo prazo, seja, claro que potencializados, né, quando bem articulados. Então, a ideia de uma universidade que demanda financiamento público não significa que essa universidade não esteja integrada com outros atores da sociedade, com o setor privado, com o próprio agências governamentais, com as missões, vamos dizer assim, de levar adiante o desenvolvimento científico e tecnológico do país, né? E eu acho que a gente não tem feito isso, tem faltado planejamento e coordenação, tem feito em alguns exemplos que funcionam muito bem, mas acho que é evidente que esse papel da universidade ele pode ser muito potencializado se houver uma política que articule, né, esses setores, esses atores, mirando um modelo de desenvolvimento com, no caso do século XXI, um modelo de desenvolvimento diferente, com sustentabilidade ambiental, né? E acho que esses desafios estão postos. Sem a universidade pública no Brasil, não há, de maneira alguma, como caminhar em direção a esse novo modelo de desenvolvimento sustentável e com redução da desigualdade, né, inclusivo. E acho que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui debatendo propostas nesse sentido, para além de mudanças que são só condições necessárias, né? A mudança na regra fiscal ela é só uma condição necessária, mas certamente passa longe de ser suficiente para a gente caminhar nessa direção de ter um modelo de desenvolvimento, de ter um projeto, que é algo que a gente não tem de jeito nenhum no país hoje. O projeto é realmente de destruição, né? É um projeto que tenta opor desenvolvimento e democracia, que tenta opor, né, meio ambiente e desenvolvimento, que tenta opor desigualdade e desenvolvimento, coisas que claramente no mundo a gente entende hoje como nem um pouco contraditórias, pelo contrário, como complementares em um projeto de recuperação de curto e longo prazo para a economia brasileira. Agradeço de novo a iniciativa, foi muito, muito importante e oportuna, dada essa ameaça urgente que a Esther colocou aqui. Acho que a gente precisa se concentrar nesses próximos dias, todos que estão aqui assistindo, e, aliás, vi vários amigos aqui conhecidos, vários professores da UFRJ que foram meus professores e colegas, que eu saúdo, e também Tatiana Roque, um monte de gente que eu vi que está aqui agora. Eu acho que a gente precisa, e faço aqui um chamado para que a gente realmente faça uma mobilização em tempo recorde, para que essa PEC, que, na verdade, contém uma série de coisas perigosíssimas, não só a questão do piso da saúde e educação, mas esses gatilhos e o que a Esther mencionou, né, cláusulas que a gente nem sabe como seriam postas em prática, de exigir privatização para cumprir meta de dívida, etc., para que a gente consiga que isso não seja aprovado, né? Foi possível com o Fundeb, teve outros momentos em que a gente se mobilizou durante essa pandemia. É evidente que tem várias pautas, várias demandas e questões muito urgentes, como a vacinação, mas acho que a gente precisa agora, né, nessa semana, concentrar uma boa parte das nossas energias para tentar evitar essa mudança, que se aproveite, né, esse momento e essa demanda da sociedade pelo auxílio emergencial para aprovar essa agenda que, a meu ver, é antidemocrática, assim como quase todas as agendas, ou para não dizer todas, do governo federal. Obrigado. Obrigado, Laura. Também passou só um pouquinho, então bem tranquilo. Chamar o André agora para as considerações finais. Deixa eu ser bem breve para considerações finais. Eu diria que, olhando aqui a partir da observação da Mônica, e todas vocês, da Esther e da Laura também, de certa forma, a Mônica foi mais enfática, num ensaio que sempre me impressionou muito, extraordinariamente, que eu acho extremamente relevante no momento de hoje no Brasil, Ortega y Gasset, chamado um ensaio, chama A Espanha Invertebrada,
se pergunta qual o mal que aflige a Espanha. E ele mesmo responde dizendo o que ele chama a falta dos melhores. O que pode parecer uma observação elitista, na verdade, ao ler o ensaio, você percebe que o que ele está dizendo é a ausência de lideranças cívicas, da inteligência democrática, da racionalidade e das pessoas do racionalismo progressista, daquilo que acompanha a mudança da sociedade e dirige essa mudança para que o país não regrida para o que... E os países, sim, podem regredir, a sociedade pode regredir muito rapidamente e chegar muito perto da barbárie. Os exemplos são inúmeros, inclusive no mundo contemporâneo. Perfeito? Não precisamos dizer sobre isso. Então, esse risco existe. E é evidente que, portanto, o que é preciso para mudar este curso de regressão, em que nós claramente estamos num momento de regressão, não sei se não dá para dizer se é um movimento secular de regressão, se é simplesmente um vale no momento em que nós estamos circunstancialmente, mas com certeza por alguns anos nós estamos num momento de regressão do ponto de vista do progresso do país. E há uma claríssima ausência dessas elites, melhor, daqueles que pensam racionalmente e que progridem. O que me impressiona, de certa forma, que acho que me deixa triste e impressionado, é que parte das pessoas que com certeza são muito bem intencionadas e não são parte desse batalhão do obscurantismo que existe e é hoje truculento no Brasil. Então, pessoas que são parte da inteligência universitária, das pessoas que pensam o país e que se preocupam, evidentemente, com boa intenção sobre o país, estejam anestesiados. Eu diria, mais do que isso, estejam com o pensamento necrosado por um dogmatismo anacrônico do ponto de vista da economia. E isso é uma coisa muito perigosa, porque especificamente sobre o que tem sido discutido aqui, nós estávamos discutindo especificamente sobre a questão do teto dos gastos e suas implicações gravíssimas de sustentar o teto do gasto a qualquer preço, em qualquer circunstância. O teto do gasto, quando foi concebido, tinha um objetivo. Eu sempre achei que não faria sentido, mas com uma ideia de manter um teto de gastos para obrigar o Estado a ser mais eficiente, menos oneroso no custo da sua operação, pode fazer sentido. Agora, incluir no teto do gasto investimentos em todos os sentidos, inclusive, sobretudo, em pesquisa, educação e saúde, e em infraestrutura, naquilo que é a função específica do Estado de bens públicos, é um absurdo. É amarrar as mãos e impedir que o país funcione. E me impressiona que esse dogmatismo fiscal, esse que é completamente superado, é impressionante que ele tenha sido ressuscitado nesse início do século XXI, mas rapidamente, a Mônica lembrou aqui, como já está sendo claramente abandonado no exterior, em qualquer lugar, não se discute mais isso, na Inglaterra, na França, na Europa, e nos Estados Unidos, muito rapidamente já está sendo revisto, como já foi dito explicitamente pelas principais cabeças de formulação econômica nos Estados Unidos, muito recentemente, num seminário no instituto que a Mônica faz parte, em 1º de dezembro. Infelizmente, isso não chega aqui ao Brasil. E que esse grupo macroeconomistas que defende esse dogmatismo fiscal, em nome do que parece ser assim, o liberalismo, o purismo privatista sobre a economia, está contribuindo muito para esse retrocesso obscurantista do país. E, em vez de estar contribuindo, estar operando progresso pela racionalidade, sem perceber, parecendo que está defendendo os objetivos do liberalismo. Isso não é liberalismo. Efeito liberalismo, eu me considero um liberal. Efeito, isso não é liberalismo. Isso é simplesmente uma defesa de um dogmatismo completamente superado, irracional, que acaba contribuindo para o obscurantismo que está em marcha acelerada no país. Essas são as observações finais. Obrigado, André. Chamar agora o Armínio para as considerações finais.
Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu também me sinto como o sapo na panela. Me manifestei muito cedo nesse governo, até antes de tomar posse. Não vou ficar me repetindo, mas eu vejo, de fato, ameaças terríveis em várias frentes, que têm raízes comuns, e isso assusta. Eu não creio que a causa, enfim, esteja perdida, mas eu concordo com quem me antecedeu que países podem acabar. A Venezuela, perto de nós, é um excelente exemplo, e nós temos que ter consciência disso e trabalhar para que isso não ocorra. Essa visão nos afeta na saúde, no meio ambiente, na qualidade da nossa demografia, na nossa democracia, na expansão assustadora de armas, que hoje em dia são menos facilmente identificáveis. Enfim, é um quadro assustador mesmo. No que diz respeito aos temas... Bom, no mundo da saúde, muito disso que está sendo discutido aqui se aplica também. Quer dizer, o Brasil era para ter um modelo inglês e acabou sendo o país onde o gasto público com a saúde talvez seja o menor do mundo como proporção do gasto total. Então, esse discurso que é feito aqui com relação ao auxílio emergencial, que eu apoiei desde o primeiro momento, ela chama atenção também. Então, é muita coisa, e aí é que eu acho que falta um pouco de cuidado com os números, para a gente não se confundir. Eu tenho algumas divergências com o André, mas tenho também algumas convergências. Eu acho que o tempo é meio escasso, esse é um problema, esse é um debate mais profundo, levaria mais tempo. Mas o que está acontecendo no Brasil que nos últimos 30 anos viu o gasto público federal praticamente dobrar, o gasto em geral subir muito? É preciso nós também não nos esquecermos que nós somos uma federação, o que acontece nos estados e municípios também importa. Então, o que acontece num país que teve esse crescimento do gasto, num país que desde 2014 vem gerando déficits primários relevantes, inclusive um enorme no ano passado, e assim mesmo leva pessoas, enfim, inteligentes e claramente preparadas, como meus colegas aqui, em falar do aperto fiscal e por que há esse mal-estar. E eu acho que o que falta é um pouco de cuidado com os números, porque tem algumas coisas que estão desaparecendo, como o investimento público. Eu tenho escrito e falado sobre isso, não é de hoje, caiu de 5% do PIB para menos do que 1% do PIB, isso é um número insustentável e indesejável, mas, no entanto, tem alguma coisa que está crescendo, né? Pensem bem, se o investimento caiu de 5 para 1 e o gasto subiu, estabilizou um pouco nos últimos tempos, mas subiu muito ao longo dos anos, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o Brasil é um ponto totalmente fora da curva em algumas dimensões importantes. Uma delas é que 80% do gasto público no Brasil, e aí vamos falar do gasto consolidado, federal, estadual, municipal, vamos falar de executivo, legislativo, judiciário, tudo. Tá? 80% aproximadamente do gasto público no Brasil vai para a Previdência e para a folha de pagamentos do Estado. E isso é um ponto completamente fora da curva. Se nós olharmos os países de renda média como nós, os mais altos estão em torno de 60%. Tá? Então tem alguma coisa que deveria nos fazer pensar. Nós temos um Estado, para um país de renda média relativamente grande, que tem muita coisa boa, são muitas conquistas. Eu tenho me aproximado muito do trabalho do SUS, é extraordinário, mas alguma coisa não funcionou. Sabe? Eu acho que a gente precisa ir um pouquinho mais fundo nessa questão. Eu sou muito cético com relação a esse apelo do André. Eu não considero uma pessoa dogmática, eu acho que política anticíclica faz todo sentido, mas eu acho que a gente precisa ir um pouco mais fundo, ter um pouco de humildade também. Quer dizer, o próprio Plano Real, que o André brilhantemente ajudou a desenhar, foi salvo depois por um esforço fiscal
e uma reancoragem monetária. A crise que nós estamos vivendo claramente começou com um colapso fiscal, ali pelos anos de 2014, 2015, então as coisas não são tão triviais. Eu sou a favor, sim, de política anticíclica, tenho me manifestado, acho que o teto, enfim, não deu certo, e me manifestei publicamente, apanhei bastante também por função disso, mas eu acho que nós temos que ir um pouco mais fundo. E existe um terceiro bloco de gastos, os dois eu já mencionei, que é também um absurdo ético, se vocês quiserem, que é esse da regressividade do nosso sistema tributário, que é repleto de subsídios malucos que não fazem o menor sentido. E esses três blocos somam um valor que eu acho que seriam suficientes para mudar a cara do país. Claro que o país precisa investir mais, público e privado. O investimento total do Brasil hoje está em 16% do PIB, 15% do PIB, e a gente não vai em lugar nenhum com isso, né? Então, eu acho que nós vamos precisar, não vai ser agora, tá? Assim, eu às vezes eu ouço o André, eu sou amigo e fui aluno do André, conheço o André, André, são mais de 40 anos. Às vezes eu acho que o André está falando da Suécia ou da Noruega, mas o que a gente faz com esse governo agora? Sabe? Essa é uma pergunta relevante. E eu acho que a gente, no momento, tem que sobreviver, resistir, plantar umas sementinhas, ter esse debate. Eu acho que o André tem razão, acho que é um debate que tem que acontecer, pensar nas regras fiscais, mas eu acho que a gente precisa ir um pouco mais fundo e pensar em soluções concretas. Eu não vejo, o André falou do balanço de pagamentos do Brasil, que, enfim, tem um conta corrente tranquilo, tem muita reserva, apesar disso o câmbio foi para 5,40. Quer dizer, alguma coisa está errada. E o que está errado é isso, é uma falta geral de confiança, vai muito além da questão fiscal. Claramente não é uma questão monetária também, nesse ponto eu concordo com o André, os agregados monetários foram abandonados há 40 anos atrás. Então, assim, isso aí não é surpresa que não tenha levado a nenhuma reserva. O próprio Milton Friedman falava que você podia puxar uma corda, mas não podia empurrar, né? Isso aí é coisa de 60 anos atrás. Mas eu acho que hoje tem algumas coisas mais complicadas que eu não vejo solução dentro desse governo. Acho que nesse governo de fato uma questão de sobrevivência, de resistência, sim, e de ter esse tipo de debate para a gente pensar num dia, quando a janela se abrir, o que é que nós vamos fazer, né? E eu penso que a reforma do Estado é um tema crucial, a reforma tributária é um tema crucial, a questão da desigualdade é uma questão de primeira grandeza no Brasil, e ela está largada, a questão do meio ambiente, idem, e isso aí, infelizmente, está tudo por fazer, não vai acontecer nada agora, e eu tenho um pouco de medo do que pode acontecer daqui até 2022. Aliás, eu tenho muito medo, mas a minha aposta é que nós vamos aguentar e lá na frente nós vamos tentar consertar. Eu acho que é disso que nós estamos falando, e eu tenho mais convergências do que discordâncias, mas eu tenho a impressão que, do ponto de vista fiscal, eu sou um pouco mais conservador, porque eu realmente acho que o que tem aí não é financiável. Essa talvez seja a principal discordância que eu tenho com o André. E é uma coisa meio empírica. Assim, a minha observação do Brasil, de outros países, tudo bem, mas nossa, é que a gente, infelizmente, tem que tomar um pouco mais de cuidado do que outros países. Infelizmente, essa é a nossa sina. Eu estou explodindo todos os meus orçamentos aqui de tempo, eu economizei um pouco antes dos anos, já vou terminar. Mas eu acho que a sina da política pró-cíclica, ela tem a ver com algo muito simples. O Brasil, em tempos bons, não acumula umas gordurinhas para poder trabalhar melhor em épocas difíceis. Eu acho que o Brasil tem sido, assim, desde o governo Dilma, sobretudo, meio que uma vítima disso. Os espaços, enfim, não são tão grandes quanto a gente gostaria, mas eu acho que tem se gastado bastante. Eu acho que gasta-se, às vezes, um pouco mal. Acho, do ponto de vista de curto prazo, que o investimento não é a solução, mas do ponto de vista de longo prazo sem ele não há solução. Ele é lento, né, para acontecer, e no momento a gente está numa emergência, acho que é para gastar mesmo, mas é com saúde, sobretudo. Mas, enfim, são questões de arquitetura de longo prazo. Eu acho que agora é apertar
apertar aí o cinto de segurança e aguentar a borrasca, e se preparar algum dia construir. Obrigado. Obrigado, Armínio. Passar a palavra para a Mônica, mas foi isso mesmo, a Armínio economizou na primeira fala, aí eu não ia cortar na segunda, em nome da nossa distribuição justa aqui. Mônica, a palavra é sua. Obrigada, Josué. Acho que esse foi um debate bom, mas apenas um pontapé, porque a gente deixou muitas questões sem serem, eu acho, adequadamente tratadas aqui. E, para mim, a questão que não foi adequadamente tratada aqui foi exatamente a questão de como você coloca a política fiscal a serviço da população. Apesar dos problemas que nós temos, dos gargalos que nós temos, enfim, dos números que nós temos de dívida pública, de déficit público, a questão que se coloca hoje não é se comparar como o Brasil está agora em relação ao que o Brasil foi no passado, deixou de ser no passado, que crise teve no passado, etc. e tal. Nada disso importa, porque o passado não informa o presente. Aliás, não há nada no passado nosso que informe o nosso presente. Assim como não há nada no passado de qualquer outro país do mundo, não importa se rico ou emergente ou pobre, que informe a situação do atual momento, simplesmente porque essa situação é, como eu dizia na minha fala inicial, inédita. Nós nunca passamos por isso. E não tendo nunca passado por isso, o passado não nos serve. Então, a partir do momento que o passado não nos serve, a cabeça que a gente tem que ter para pensar e para pensar à frente tem que ser uma cabeça com ideias. Ideias, realmente, ideias que surgem. Ideias que não podem vir de experiências pregressas. Ideias que têm que vir de um entendimento do momento atual, do que ele representa e de como ele vai se colocar pela frente. Sim, os próximos anos serão terríveis, mas sabe o quê? Serão piores ainda se a gente não tratar de considerar agora que a política fiscal, a política econômica, de um modo geral, está a serviço da população e não o contrário. E, nesse sentido, isso nos ajuda, ou nos ajudaria, se mais de nós quiséssemos realmente fazer esse discurso com ênfase, ajudaria a colocar o debate, pelo menos um pouco, onde ele deveria estar, que é no sentido da segurança e da responsabilidade fiscal social. Existe uma responsabilidade fiscal para com a sociedade. Esvaziada disso, a política fiscal não quer dizer absolutamente nada. Então, nesse momento, o que a gente precisa? A gente precisa de auxílio emergencial sem condicionalidade, porque condicionalidade com emergência esvazia a emergência. Aliás, é uma contradição em termos. Você não tem emergência condicionada. A emergência é uma situação de urgência. Ponto. Não existe emergência condicionada. Número 1, auxílio emergencial. Tem que fazer. Número 2, está junto com o número 1, na verdade, a ordem de prioridade aí é a mesma. Saúde. Saúde. O Brasil está iniciando uma campanha de vacinação. Quantas vezes a gente vê as pessoas realmente colocando esse tema da campanha de vacinação como algo central na discussão orçamentária brasileira? Eu confesso a vocês que eu vejo muito poucos economistas falando sobre isso no Brasil. Simplesmente parece que essa não é uma questão. É teto, teto, teto o tempo inteiro, é responsabilidade fiscal que virou hoje um sentido, um termo esvaziado, nada significa, no momento, principalmente, em que você, com ele, o usa para justificar a relativização das mortes. Então, assim, para mim, o debate no Brasil está falido nesse momento. Então, com o debate falido, no meio de uma sociedade que está indo à falência, dada a relativização que se vê no país, eu não vejo possibilidade de resgate, a não ser que a gente consiga realmente mudar muitas mentes nos próximos 2 anos, porque a maioria das mentes não está onde a gente está, não. Essa é a grande falta de sintonia que eu acho que existe no país. Com isso, eu me despeço e agradeço, mas não dá para ser irrealista nesse momento, nem afagar ninguém com conforto, porque esse é um momento de altíssima falta de conforto. Quando você relativiza vidas, você realmente chegou à falência moral de uma sociedade. Ô, Josué. Oi, pode falar. Né? Talvez o único representante de uma ala um pouco mais ortodoxa aqui hoje,
talvez eu possa fazer um breve comentário, Claro. dado que a Mônica falou 3 vezes. É o seguinte, eu acho que é fácil fazer esse discurso e ele mexe no coração da gente. Eu só acho que é preciso que haja um certo cuidado com... Arminio, não vamos fazer essa coisa de coração versus... Olha só, que isso não é legal. Olha só, eu acho que a gente pode encerrar aqui. Eu acho que isso aqui está virando um bate-boca e não uma discussão mais séria. Para mim está tudo bem. Quando entra no mérito do coração versus o intelectual, realmente vira uma conversa não séria. Eu concordo com você. Bom, eu vou concluir. É muito fácil, todo mundo é contra a pobreza, todo mundo é contra a doença. Eu acho que a única coisa que precisa ser discutida, e eu acho que nesse ponto eu entendo a posição do André, é um pouco assim, as pessoas podem divergir sobre até que ponto você pode esticar a corda. Eu acho que isso é uma questão que não tem resposta, vamos dizer, como tem as questões da engenharia ou da física, mas eu vejo o Brasil hoje numa situação em que não existe credibilidade para pôr em prática certas políticas que talvez fizessem sentido em países que têm governos que não assustam a vida das pessoas. E eu, sinceramente, acho que a gente tem que tentar equacionar as coisas dentro do país que nós temos, não do país que nós queremos. Então, eu não estou defendendo uma austeridade radical, eu acho que isso não está acontecendo. Eu tenho me posicionado publicamente com relação a isso, mas eu acho que nós acharmos que não existe limite a meu ver, um risco que nós não deveríamos correr. Assim, esse aqui é o meu ponto básico. É muito fácil a gente listar os problemas do Brasil um a um, se comover e acabar com uma situação como a gente já fez no passado tantas vezes, que é pior. Eu dei outro dia um exemplo, num debate com a Mônica também, do que aconteceu com o governo na África do Sul, quando os revolucionários chegaram. Eles eram revolucionários mesmo, chegaram armados e tudo mais, e se perguntaram o que fazer pelo povo da África do Sul. E a conclusão deles foi a seguinte: bom, a primeira coisa que nós podemos fazer, a melhor coisa que nós podemos fazer para o povo da África do Sul, essa história é verdadeira, ouvida em primeira mão, é não quebrar. Porque quebrar é bem chato, tá? Então, essa que é a chatice dessa história. E, enfim, eu acho que cabe uma certa prudência, dado o governo que nós temos hoje. Os espaços são um pouco diferentes do que seriam em outras épocas, em outros governos. Tá? Esse é o meu alerta. Eu não tenho nenhuma discordância nos aspectos fundamentais do que nós queremos para esse país, mas acho que a discussão precisa acontecer de uma maneira um pouquinho mais organizada e um pouquinho mais profunda. Então, gente, enquanto nessas últimas falas da Mônica e do Arminio, aqui no nosso chat, André, Esther, Laura pediram para falar também. Se todo mundo puder ficar mais um pouquinho, a gente está muito satisfeito com o debate e, por nós, a gente continua mais um pouquinho. Posso ser mais rígido aqui no controle do tempo, 3 minutos para cada um, avisar. Mas, enfim, nossa ideia aqui no Observatório é que a gente fale mais e escute mais. Se o debate pegou um pouquinho agora, vamos lá. Pode ser? André, 3 minutinhos, eu vou cobrar o tempo agora um pouquinho mais rígido. Você é super rápido, em menos de 3 minutos, porque eu também tenho realmente que sair de qualquer maneira. Queria responder a coisa do Arminio, que a questão não é uma questão de Suécia. É uma questão, o que nós estamos falando são de 2 coisas. Uma evidência lógica de que o país que tem moeda fiduciária e se endivida na sua própria moeda não tem restrição financeira, esse risco fiscal não existe. O risco fiscal existe com dívida externa e moeda externa. Esta é uma questão lógica e não há o que discutir. A questão, segundo a evidência empírica, os países, todos os países recentes que expandiram
Falava-se que se o Brasil chegasse a 80%, 90% de dívida PIB, isso estouraria. Todos os países, inúmeros países já passaram disso em tudo quanto é lado, não tem nenhum deles. Então, e quando você faz QE, e como o Brasil fez, inclusive, de certa forma, agora parcialmente pela primeira vez, para comprar ativos financeiros e salvar o mercado financeiro, isso não entra na dívida pública, é direto do Banco Central fazendo QE. Agora, quando você vai fazer qualquer outro tipo de políticas fiscal, de transferências, isso imediatamente tem que entrar, tem que passar pelo orçamento e do Tesouro. Então, você criou uma forma de fazer política fiscal financiada monetariamente pelo Banco Central a favor de aquilo que aceita o mercado financeiro. Por último, quando você diz que o país tem o risco, o dólar subiu, sem dúvida, o dólar sobe porque o país está com problemas políticos gravíssimos. E segundo, e porque há um batalhão de economistas a dizer em toda a mídia hoje que, olha, o país está à beira de quebrar, está à beira do abismo fiscal, o que é rigorosamente falso. Agora, as expectativas contam. Quando alguém diz isso o tempo sem parar, evidentemente que isso está acontecendo. Aí, esse governo estúpido ajuda, fazendo o que acabou de fazer na Petrobras, perfeito? Como foi feito. Agora, isso é completamente diferente, Armínio. A questão do equilíbrio fiscal está errado intelectualmente. Nós temos pensado isso há 2 anos, perfeito? Eu acho o seguinte, como são pessoas muito inteligentes, nem de você, perfeito? Que você sabe o quanto a admiração que eu tenho intelectual por você, como sempre soube. Não é isso que estou dizendo. Há um bloqueio que eu tenho enorme dificuldade de entender. De onde vem esse bloqueio? Para entender o que é uma coisa óbvia, é uma coisa que discutir. Isso é lógica. O país que emite sua moeda fiduciária não tem recessão financeira. A recessão é diferente. O país não pode fazer tudo. 3 minutos, tá, André? Encerro aqui. Eu vou ter que me despedir, porque eu tenho um jantar e estou sendo assim, ultra requisitado aqui, já chamado. Deixa eu fazer um comentário sobre o André, porque eu acho que é um comentário positivo. A admiração é recíproca e é antiga. Eu acho que o André explicitou perfeitamente as nossas diferenças, então eu não preciso falar mais nada. Eu discordo pelas razões que eu já coloquei. Eu acho que a ideia de que você emitir moeda resolve, para mim, ela é mais uma ameaça do que qualquer coisa. Eu escrevi isso na minha coluna na Folha. E eu acho que eu estou satisfeito, dá para parar aqui. Eu acho que o André foi absolutamente correto na forma de colocar a nossa diferença de opinião. Eu acho que uma discussão como essa, sinceramente, José, se for para seguir um padrão acadêmico, que é o tema, a gente precisaria de mais tempo. É muito difícil num painel com 5 pessoas, já passando o horário. Mas nesse caso, eu acho que eu estou satisfeito, não preciso... Tá, vamos só deixar... O André quer ir embora, eu também quero, acho que a gente pode... Infelizmente, eu vou realmente ter que sair, porque eu falei que ia sair às 7h30, então eu tenho que me despedir de vocês, me desculpem. Laura e Esther, me desculpem, eu me despeço de vocês, Josué, Mônica, Armínio e todos os participantes. Muitíssimo obrigado. Obrigado, André. Vamos lá, Esther, pode ser? Pode, sem problema. Vou cobrar aqui. Eu acho que, eu concordo com o Armínio que isso merece um outro debate, de fato, né? O foco era a universidade, mas é claro que a gente, ao trazer a universidade e a situação que a gente está vivendo, é impossível não falar das questões orçamentárias e necessariamente das questões macroeconômicas, né? Acaba tudo estando interligado, é impossível não entrar. E aí, eu acho que a questão orçamentária, a gente tem que olhar também, Armínio, com um pouquinho mais de detalhe, assim. Eu não gosto da apresentação que a gente chama por grupo de natureza de despesa, né? Quando a gente fala assim, tanta da Folha, tanta da Previdência, e sem olhar o que é a Folha no Brasil, né? A Folha no Brasil, e aí a gente juntar todos, né? Governo federal, estados e municípios, mais 50%, quase 60% é educação e saúde, que é os gastos que devem ser prioritários. Não tem como fazer saúde sem médicos, sem enfermeiros, né, e sem pessoas para limpar. É a mesma coisa na universidade, ela não funciona sem professor, sem técnico administrativo e sem... Então, quando a gente fala da qualidade do gasto, acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de detalhe, né? Não dá para simplesmente falar assim, tanta é folha e isso necessariamente é ruim, quando não é verdade. Se a gente olhar a folha salarial de todos os governos, a dispersão salarial é enorme. Você tem uma elite do funcionalismo que ganha muito, e uma grande parte do funcionalismo ganha pouquíssimo, ou ganha próximo do que seria razoável para a pessoa estar prestando um serviço público, né, de qualidade. Então, acho que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de debate, e com mais detalhes. E na questão nesse debate aí do ter limites ou não, acho que também tem uma questão do que o país faz, né? A gente é um país com uma conta de capital totalmente aberta,
e está sujeito a todas as flutuações cambiais. O Brasil é o país que tem a maior flutuação cambial, talvez, se não for a maior, sem dúvida nenhuma, um dos mais próximos, e que no ano passado, frente a, claro, um fight to quality, que era óbvio que aconteceria, a gente botou a taxa de juros lá embaixo, uma taxa de juros real negativa, que vai fazer uma fuga de capitais e vai acabar gerando uma desvalorização cambial como gerou. E não é culpa da dívida, né? E aí eu queria até aproveitar para passar a bola para a Laura, que a Laura publicou um artigo recentemente maravilhoso, que é justamente mostrando que a expansão do gasto pode, na verdade, melhorar a situação fiscal e não piorar, né? Que a gente tem que olhar isso com mais detalhes, né? Você está numa situação de excesso de capacidade gigantesco, com uma situação gravíssima na economia. Se você expandir os gastos, você pode melhorar a arrecadação, você pode evitar uma queda do PIB mais forte, que foi o que aconteceu. No início do ano, a gente fez um trabalho, a expectativa podia chegar à queda de 11%. A gente vai chegar em 5%, ou próximo de 5%, porque fez alguma coisa e evitou uma queda maior. E, consequentemente, a razão de dívida PIB não cresceu tanto quanto eram as estimativas no início do ano. Então, isso tudo tem que ser medido, tem que ser levado em consideração. Não dá para a gente pegar uma coisa isolada e esquecer todas as condicionantes macroeconômicas que vão determinar os limites para um país ou não. Né? Eu tendo a concordar com o André, obviamente, na questão dele, mas ela fica mais grave. Se o país tivesse uma conta de capital fechada, a gente teria muito mais facilidade ainda de enfrentar essa situação. E que, infelizmente, não é a situação hoje, né? E, portanto, dificilmente a gente... Não, mas é isso, só queria passar a bola para a Laura, porque acho que esse trabalho que ela fez foi importantíssimo, se ela puder comentar também, acho que é bom. Esther, obrigada. Eu até tinha falado que eu ia abrir mão aqui da fala final, porque eu também estou correndo, também estou sendo aguardada para o jantar, mas a Esther tocou em 2 pontinhos aqui que eu queria explorar um pouquinho mais aqui na fala final. Primeiro, eu quero, assim, independente da gente acreditar que há um limite fiscal ou não há, se acreditar em teoria monetária moderna ou não acreditar, ou achar que as restrições, no caso de um país como o Brasil, que é periférico, que tem impactos via conta de capitais, eu até não sou uma adepta 100% da MMT para um contexto brasileiro, independente disso tudo, né? Eu acho que a gente tem, sim, a Esther tem toda a razão, muito pouca evidência de que é o cenário fiscal que está explicando a desvalorização do real e que, portanto, é o patamar da dívida que está explicando o fato do real ter sido a moeda que mais desvalorizou entre os emergentes. A gente fez um estudinho mostrando que em todas isso nem é o que a Esther está mencionando, mas a gente fez um estudinho sobre a desvalorização de 2020, que, aliás, se concentrou no primeiro semestre, sobretudo no primeiro trimestre, quando a gente compara com os outros emergentes, o Brasil ele teve a desvalorização maior no primeiro trimestre, antes até dos gastos com a pandemia. Então, só por olhar isso, a gente já vê que não necessariamente foi o aumento da dívida que explicou essa desvalorização, mas a gente viu que nos últimos 20 anos o Brasil é consistentemente a moeda emergente que é a mais volátil nos anos de incerteza global, em que o risco global aumenta. A gente sempre é a moeda que mais desvaloriza. O que tem a ver com o que a Esther colocou, enfim, e com a maneira como o mercado de derivativos de câmbio funciona, a influência dos investidores externos e dos mercados offshore na volatilidade do real, dada a abertura da nossa conta de capital. Então, eu não acho que a gente tem evidência, Armínio, aí nesse ponto específico, para esse canal, vamos dizer, para dizer que o cenário fiscal que está explicando a desvalorização e que, portanto, a gente estaria sujeito a um cenário de inflação fora de controle. Eu não falei isso, não. Eu acho que é o cenário geral. Porque essa seria a restrição mais imediata que eu veria como racional e que eu não vejo como fundamentada hoje. Ponto. Né? Segunda questão. O que a Esther colocou, eu acho que essa questão de limites, a gente tem uma série de coisas que podem ser feitas que não elevam a razão de dívida PIB e que contribuem para esses objetivos que a Mônica está tratando como fundamentais, que eu acho que a sociedade vê como fundamentais. Nós todos, esse aqui é o ponto. E você também. Pois é. Então, existe uma série de mecanismos, seja mecanismos que envolvem a elevação da tributação, redução de benefícios tributários que você vem propondo e gasto pelo outro lado, isso tem efeito multiplicador, e o próprio auxílio emergencial no ano passado, que é o estudo que a Esther mencionou,
mencionou, a gente usando multiplicadores de benefícios sociais, a gente mostra que a queda do PIB teria sido mais do que o dobro sem o auxílio, e dada a elasticidade da receita que é estimada na literatura, isso já seria suficiente para uma razão de dívida PIB maior do que a que a gente realmente teve. A inexistência do auxílio teria sido pior do ponto de vista fiscal, considerando o tamanho do buraco. Então, assim, não está tão claro o que é esse limite do que a gente não pode fazer, e está muito claro quais são as demandas urgentes. Então, eu não acho que a gente tem como colocar essa restrição nesse momento. Obrigado, Laura, Mônica. E aí a gente fecha. Eu quero só acrescentar o seguinte: o que está sendo chamado de debate de coração, é curioso isso, sempre aparece. O que está sendo chamado de debate de coração é exatamente o que tem sido travado, exatamente o debate que tem sido travado aqui, e que recentemente foi travado no Peterson Institute, entre o Olivier, que é meu colega de instituto, o Larry Summers, que é do nosso board do instituto, e o Larry Summers e o Olivier, essencialmente, e o Krugman, né, que, aliás, pertenceu ao board do Instituto. Então, eu acho curioso que aqui o debate que está se dando é exatamente como colocar a política fiscal, e não vale dizer que é os Estados Unidos, não, porque isso aqui é um debate que está colocado no mundo inteiro, inclusive é um debate que está colocado dentro do próprio FMI, aqui, do lado da minha casa, com quem eu interajo e com cujas pessoas eu interajo todo o tempo. O debate na comunidade internacional é como colocar a política fiscal a serviço da população da melhor forma possível, guardadas as restrições. Então, eu acho curioso que quando essa tese é levantada, ou quando esse debate global é levantado, e não é a primeira vez que isso acontece, é a segunda já, é uma reincidência, que a questão é colocada como coração versus razão. Eu não consigo entender essa percepção dos fatos, porque não é assim que o debate se coloca no resto do mundo. Então, eu queria deixar isso aqui claro, porque às vezes as coisas chegam no Brasil de um jeito meio torto. E eu acho meio curioso como as coisas chegam no Brasil desse jeito torto. A discussão no Brasil está atrasada, sim. A discussão no Brasil é retrógrada, sim. A discussão no Brasil está em desalinho com o que está sendo discutido no resto do mundo, sim. A gente vai negar isso?